Fala galera, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Juliana e hoje vou vir conversar um pouquinho com vocês sobre o que é persona. Essa conversa vai servir para dois principais grupos diferentes de EJs. O primeiro são aquelas empresas juniores que já definiram uma persona, mas esse processo não foi feito em 2020. Portanto, os membros atuais não fazem ideia dos nomes atribuídos a cada uma delas e nem quantas são. O outro grupo de EJs são aquelas que sabem da importância de ter uma persona definida e já conhecem um pouquinho do conceito, mas não faz ideia de qual é o primeiro passo para finalmente desenhar uma. Se você se identificou com qualquer um desses dois tipos de EJ que eu comentei, ou se pelo menos você entende que precisa melhorar a assertividade na comunicação com seu cliente em potencial para finalmente convertê-lo à venda, fica atento a esse vídeo que eu tenho certeza que pelo menos com alguma coisinha eu vou conseguir te ajudar. Se inscreve no canal que vai vir muita coisa boa por aí e bora começar! Antes de mais nada, eu acho legal a gente deixar claro que além da persona, você ainda pode ter definido dentro da sua EJ o público-alvo e o Ideal Customer Profile, o famoso ICP. Talvez você ainda não conheça esses três conceitos, mas calma que eu vou explicar todos eles e exemplificar também. Mas antes de mais nada, é bom deixar claro que eles não são substitutos, eles são conceitos complementares. E faz sentido você ter todos eles dentro da sua EJ, talvez não faça. Então eu vou também explicar os impactos de ter cada um deles definido, mas já fica a dica que quanto mais especificações você tiver, mais assertivo vai ser todo o seu processo de venda. Então vamos lá, começando a falar sobre o público-alvo. O público-alvo muito provavelmente é o que você já tem definido dentro da sua empresa júnior ou que todos os membros já estão mais ou menos em um consenso. O público-alvo basicamente é um direcionamento para suas estratégias e esforços do marketing. Então a ideia é que você dê uma olhada no histórico de clientes que você já teve dentro da empresa júnior e comece a agrupar esses clientes em padrões de características demográficas, geográficas e comportamentais. Então o público-alvo é basicamente você falar que atende geralmente mulheres de 30 a 40 anos, formadas, casadas com uma renda média mensal de R$5.000. Se você ainda não tem uma amostra significativa de clientes para fazer essa análise e tirar esses padrões, tá tudo bem. Roda uma pesquisa de mercado mesmo no Forms para tentar entender de fato quem que vai ter a dor solucionada pelo serviço que você oferece. Ter o seu público-alvo definido já é um grande passo para você ter um processo de venda mais profissionalizado. Mas não é porque você definiu o público-alvo que agora sim a sua comunicação com o cliente vai ficar 100% assertiva. Ele ainda é algo muito inicial, muito genérico. Então use o público-alvo como insumo para você definir a persona e definir o ICP. Eu vou começar a falar sobre a persona agora, mas eu só queria fazer um comentário que quando você for definir o ICP, é legal fazer antes de definir a persona, porque aí o processo fica mais lógico e mais fácil. Mas como o foco desse vídeo é falar sobre persona e talvez o ICP não faça sentido para todas as empresas juniores, eu vou deixar ele para depois, mas mais lá pra frente eu explico melhor. Beleza, falando então sobre a persona, é basicamente você colocar uma identidade naquele público-alvo que você definiu. Então ao invés de você falar uma mulher de 30 a 40 anos, você fala Mariana de 34 anos. Oi. Ué, mas você como é que é? Vou, mas você pode trazer pra mim? Você pode trazer pra mim igual você faz pra avó? Trazer o quê? Almoço? Almoço? Uhum. Da minha escolha? É, vontade. Eu gosto muito de macarronese. Para definir a persona, é basicamente você colocar uma identidade nesse público-alvo. É você colocar um rosto, ao invés de uma faixa etária, você dá uma idade e especificar o máximo possível todas aquelas características que você observou na fase anterior. Então, é você falar que a mulher de 30 a 40 anos agora é a Mariana, de 34 anos, que tem um salão de beleza, uma família constituída, não é formada em nada e abriu o salão por hobby, digamos assim. Ela sabia cortar cabelo e foi no que ela investiu as economias que ela tinha. O sonho dela é dar o salão de beleza para a filha, para ela já ter ali uma renda garantida, mas ela não quer entregar algo meia boca, então ela quer entregar um salão extremamente profissionalizado para que a filha dela não gaste tanto tempo assim no salão quanto ela gasta hoje, por exemplo. E aí você já tem noção do maior sonho dela, do maior medo dela, e aí consequentemente você vai saber melhor como implicar durante todo o seu processo de venda. Se definir o público-alvo significa ter melhor direcionamento nas ações de marketing, definir a persona significa ter uma maior assertividade nessas ações. Quando você vai fazer um anúncio da sua empresa júnior, por exemplo, você usa as informações do público-alvo para segregar as pessoas que você quer que recebam aquele anúncio. Já o conteúdo do anúncio em si, o que vai te ajudar muito é a persona. Então, quando você estiver desenvolvendo o vídeo, a publicação, a arte e até o texto que você vai colocar, você se questiona, será que a Mariana, aquela mulher de 34 anos que tem um salão de beleza, vai ver valor nisso que eu tô publicando? Ela vai assistir o meu vídeo até o final? Eu tô falando algo que ela quer e precisa ouvir? O que eu posso fazer nesses primeiros 3 segundos de vídeo pra reter a atenção dela até o final? E no final, qual CTA que vai ser mais interessante pra que ela entre em contato com a gente, se esse for o objetivo final do anúncio, por exemplo?
Então, recapitulando, qual que é o processo de desenho de uma persona? Primeiro de tudo, você especifica o seu público-alvo. Se não tiver um público-alvo, você agrupa o seu histórico de clientes em características demográficas, geográficas e comportamentais. Essa especificação que você vai fazer da persona para o público-alvo, a ideia é trazer uma identidade. E essa identidade só vai ser possível a partir de uma análise aprofundada de quem é de fato aquele público-alvo, não características chutadas. Então aqui você vai além de sonhos e desafios, você também inclui, além da formação dessa pessoa, a ocupação que ela tem no mercado de trabalho hoje, por exemplo. Então eu vou deixar aqui uma lista de informações que são interessantes você registrar na sua persona e aprofundar cada vez mais. Mas o que é interessante falar também é que, apesar de você ser uma empresa que vende para outras empresas, então tem um modelo de negócios B2B, às vezes você comercializa com pessoas físicas e não necessariamente com a empresa. Qual que é a diferença? Se você percebe que no seu processo de venda você sempre lida com clientes em potencial que são treinados para comprar e por isso o período de negociação é extremamente complexo e muito burocrático e demorado porque tem várias pessoas que têm que aprovar aquilo, então sim, faz sentido você desenhar a persona como uma empresa. Mas se você geralmente comercializa com pequenos, micro, médio empreendedores até, que não tem tanta burocracia e eles se portam mais como pessoa física ali no momento da reunião do que como pessoa jurídica, então você define a persona como uma pessoa mesmo, física. Não precisa especificar tanto a empresa. No máximo, registrar o setor e também alguma característica que você acabe percebendo que é constante, por exemplo. Para finalizar, então, vamos falar do Ideal Customer Profile. O ICP é basicamente uma lista de parâmetros para definir quem é o perfil de cliente ideal para sua empresa. É interessante você fazer essa definição ou quando você tem uma alta taxa de cancelamento durante a execução do projeto, ou quando você tem uma alta demanda e, portanto, você precisa priorizar clientes na hora do atendimento, ou você simplesmente já está numa posição que você pode dizer não para alguns. Isso acontece para você aumentar o número de promotores e também aumentar o número de fidelizados que você tem. É basicamente esses os impactos do ICP na sua empresa. Mas o que são esses parâmetros que vão ser definidos? Você coloca as informações que forem interessantes para o time comercial conseguirem filtrar quem é melhor atender antes e quem eles podem deixar para depois. Mas algumas das dicas aqui é analisar a maturidade da empresa no mercado, qual o faturamento médio mensal, daí vai significar maior chance de investimento, quantos funcionários tem para entender mais ou menos o porte, estrutura, setor de atuação, enfim. São várias questões que você pode colocar e isso vai muito do que é necessário para cada processo e vai oscilar muito de empresa júnior para empresa júnior. A ideia final que eu quero passar aqui é que o ICP é só mais um filtro do público-alvo, assim como a persona. E por isso não é muito difícil definir e é um termo que está super em alta. Um exemplo de ICP para o serviço marketing estratégico, por exemplo, pode ser empresas de estética em Curitiba que tem um foco principal atender mulheres, em torno de 10 funcionários e 80 mil de faturamento mensal. E aí um aditivo que daí caracteriza esse ICP ao plano de marketing, por exemplo, marketing estratégico, é falar que é interessante que essa empresa já tenha uma pessoa contratada para fazer as postagens nas redes sociais. Porque se você quer vender um marketing estratégico, você não vai executar as ações. E se você vai dar um plano e um relatório final cheio de informações riquíssimas que ninguém vai pôr em prática, essa consultoria simplesmente não vai adiantar. E obviamente a chance de você receber um NPS detrator ou até neutro por ela não ver aplicabilidade naquilo é muito maior do que você ser contratado por uma empresa que possui alguém para executar tudo aquilo que você vai elaborar. Basicamente isso, sem muito segredo, mas isso só quem vai conseguir definir com propriedade o que faz sentido para cada serviço são vocês com a ajuda de pesquisas específicas nos setores que vocês atendem. Gente, por hoje é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Se você precisa atualizar a sua persona ou dar o primeiro passo, eu espero que eu tenha te ajudado, porque esse vídeo foi pensado principalmente para vocês. Mas qualquer dúvida, eu tô à disposição, feedbacks também. Eu sou a Juliana, da JR Consultoria, e vamos junto!